Meu nome é Marilene, eu trabalho 23 anos na rede adventista de ensino. Atualmente estou no Colégio Adventista de Lauro de Freitas como orientadora educacional. Acredito realmente que a educação muda o mundo. E uma educação que tem a finalidade de trazer Cristo como centro, então ela é redentiva, ela é salvífica, ela é harmoniosa. E a rede adventista de ensino, então, ela tem essa filosofia de ensino, em que ela pensa no ser não como uma pessoa única, mas como uma pessoa total. Uma pessoa que deve desenvolver o físico, mental e espiritual. Em minha carreira no Colégio Adventista, eu já trabalhei em todos os setores. Já fui auxiliar de secretaria, já fui secretária, já fui coordenadora pedagógica, diretora de escola e agora como orientadora. Algumas histórias me chamam bastante atenção e algumas me trouxeram bastante consolo. Eu tinha uma classe da primeira série do ensino fundamental que tinha 42 alunos. Tinha um aluno que era bastante rebelde e eu não sabia como trabalhar com ele. Fui até o orientador, conversei com ele. Ele mandou para mim um artigo que dizia assim: nenhum aluno deve ser deixado para trás. E isso mexeu bastante comigo. A partir daquele momento eu resolvi orar. Conversava com Deus todos os dias, colocava o nome dos meus alunos, e em especial aquele aluno. E eu comecei a trabalhar com ele. No início foi tão difícil, mas eu comecei a trabalhar com ele com amor. Comecei a perceber que com amor iria mudar. Então, quando terminava as aulas, eu pedia para eles assim: baixa a cabeça. Eles baixavam a cabeça. E quando eles baixavam a cabeça, eu começava a cantar. Eu queria que você ficasse do tamanho de um pezinho de feijão. E quando eu cantava, eles dormiam. Isso foi tão significativo na vida dos meus alunos que há um ano atrás eu recebi uma mensagem de uma aluna minha, já na faculdade, já terminando a faculdade, ela dizendo assim: Pro, você foi tão especial e tão significativo na minha vida que quando toca essa música eu lembro de você. Ela, a mãe, o irmão se batizaram. Mandaram para mim dizendo: Pro, você fez a diferença. A educação salva o mundo, mas a educação voltada para o que Deus disse que deveria ser, que Ele disse assim: ó, ensina a criança no caminho em que deve andar. Por quê? Quando o velho for, não vai se desviar dele. Essa é a educação que nós devemos ensinar a todos que passam por nós. Quer seja criança, quer seja adolescente ou até mesmo adulto. Ensina o caminho certo, o caminho que leva à salvação, o caminho correto, que é Jesus. Voltamos com mais um estudo da lição, curto-circuito, recapitulação. Estudo não. Já é um aviso para aquelas pessoas que gostam de recapitular. Para os desavisados. Aquela pessoa que gosta de pegar todo o conteúdo que a gente está falando aqui para poder ir para a classe de jovens e pagar do sabereta, né? Inclusive, eu quero dizer a você que aqui não é para substituir o seu estudo, viu? Aqui é só uma pincelada. Tem um mundo aqui para você estudar. Então, estude o seu guia direitinho todos os dias e participe conosco da recapitulação. Talvez você saia com dúvida aqui. É isso que é nosso objetivo, para que você vá procurar na fonte, a Bíblia, a palavra de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. E antes de começarmos agora a discutir, eu queria fazer mais uma indicação. E agora, eu gostaria de indicar esse livro aqui, Filosofia da Educação Cristã, uma abordagem adventista. Nós vamos começar hoje sobre filosofia educacional adventista, então eu vou indicar para vocês esse livro e essa coleção aqui maravilhosa, Maravicherry, de Ellen G. White. Educação Adventista, aqui tem todos os livros, não sei se são todos, mas tem Conselho sobre Educação, que a gente usa bastante aqui, educação, Fundamentos da Educação Cristã e Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Um mundo aqui para você mergulhar aqui e entender muito bem sobre a educação cristã. Agora que eu tô reparando que tem uma coleção sobre educação. Gente do céu. Especial. Então, pra você ver o crivo do negócio. É especial aqui, ó. Só esses livros aqui.
Gente, não quer dizer que a igreja preza por esse lado do conhecimento, da formação de caráter do homem. E eu acho que isso vai além da teologia, né? Do estudo teológico, porque a Bíblia já trata de educação, já é um guia, um manual de vida para o ser humano. E agora nós temos todo esse reforço para nos ajudar a sermos a semelhança, o espelho que reflete a imagem do Senhor. Amém. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, para você que não conhece, o nosso guia sempre tem uma imagenzinha bem legal. E a imagem dessa lição, dessa semana, me chamou muito a atenção. Jamile, Luan, o que é que passa? Qual é a mensagem que passa essa imagem para vocês? Olha, não vou nem ficar discutindo com você, tá? Já vou começar aqui. Aí, nessa eu também queria falar. Aí, tá agora vai vendo? brigar Só pra porque quem eu já vai ia falar, né? começar. Mas eu vou deixar espaço pra você também, tá certo? Mas pra mim, o resumo aqui dessa imagem é... Eu posso ter e juntar todo o conhecimento do universo. Mas tudo que eu tenho aqui, em toneladas e toneladas de livro, eu vou achar tanto conhecimento quanto na Bíblia. Pra mim, isso eu sinto isso aí. Pra você, Luan? Perfeito. Concordo com tudo. Faço das suas palavras as Concordo minhas. plenamente. Mas a Bíblia, ela é uma revelação de um Deus infinito. E, justamente, ela fala sobre um Deus infinito em sua totalidade. E aqui mostra que, independente do quanto que eu busque, do quanto que eu procure, nunca eu conseguirei alcançar o nível máximo. Porque o nível máximo é Deus. Pronto. E Deus que faz parte, né, desse nível máximo. A gente falou um pouquinho sobre sabedoria, educação cristã. E para nós, a educação faz parte da nossa identidade, né? Faz Exato. parte do que nós somos e do que nós enxergamos. E aí, falando sobre identidade, nada melhor do que Apocalipse 14, se eu não me engano. Veja se eu falei certo o capítulo aí. Pronto. Certíssimo. É muito raro a gente conseguir relacionar educação com Apocalipse, principalmente num capítulo só. E aí, como é que a gente resolve essa situação? Dá pra tirar alguma coisa de educação nas mensagens angélicas? Dá sim. Apocalipse 14 é um texto super importante para nós adventistas, até porque retrata bastante essa questão da identidade da igreja de Cristo. Então, só que um dos detalhes é que Apocalipse 14, ela apresenta o evangelho eterno, que nós somos chamados para pregar. Então, esse evangelho eterno que nós somos convidados a pregar, que somos chamados a pregar, uma das formas de pregação desse evangelho também é por meio da educação. Só que muitas vezes nós somos levados a pensar que a educação é apenas a educação da escola. Ah, com certeza. E que não é. A educação, ela é escola, família, Principalmente. igreja. Com certeza, principalmente. Uma outra coisa é que o texto, ele conclui com um resumo da identidade do povo remanescente de Deus. Aquilo que mostra quais são as suas características. A perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu não sei você, mas você já participou em algum momento de uma apresentação de criança? Pronto. Meu pai é pastor, né? Como já foi mencionado, o Arley deixou muito claro. Já foi feito bullying com você aqui, né? Sofri bullying aqui, tá? E ele sempre diz que é a cerimônia que ele fica, que deixa ele mais tenso. Esse negócio de pegar a criança e tal. E geralmente a criança sempre começa a chorar. É a cena de Rei Leão, né? Simba. Então, o que acontece? Em uma apresentação de criança, geralmente o pastor diz o quê? Esta criança está sendo apresentada, claro, pai, sua responsabilidade é conduzi-la nos caminhos do Senhor. Mãe, sua responsabilidade é conduzi-la nos caminhos do Senhor. Igreja, você faz parte na educação dessa criança. Isso está exatamente aqui. A guarda dos mandamentos, ela deve ser ensinada desde os primeiros anos. Ensina a criança no caminho que deve andar e depois que estiver velha não se desviará dele. Perfeito. Eu já iria um pouquinho além, viu, Luan? Pode ir além, a gente gosta disso, de profundidade. Pode ir, cava aí, cava assim, aí. né? Eu já experimento o outro lado da moeda, que a gente
vocês ainda estão no lado só recebendo a instrução. Eu já tô tendo que instruir, né? Já tenho uma de 4 anos em casa que se eu não instruir, me domina, né? Porque ainda tem personalidade forte a criança. Mas antes mesmo de eu saber que estava grávida, eu já vinha educando essa criança que eu nem sabia se ia existir. Como é que eu já estava educando? Me preparando. Porque eu estava orando a Deus, eu entreguei a Deus a vida dela antes dela ser concebida e ela já estava entregue a Deus. E aí depois vai dando sequência onde? Durante a gravidez, quando eu levantava e cantava as músicas de Deus dentro da barriga ainda, por mais que eu não tivesse a voz de Vânia aqui, né? Porque não tenho mesmo. O dom de cantar, eu não entrei nessa fila, saí correndo, só fui pra fila, né, de apresentar. Aí ficou difícil. Mas ainda assim, esses pequenos momentos de construção, você vai vendo o resultado hoje. Ela só tem 4 anos, mas ela manda vários áudios para as avós, para os tios, pregando o evangelho. Então, a vivência dela com a Bíblia, com a correria de desbravador, que ajuda bastante também. Já sabe o hino, já sabe a lei, já sabe tudo do clube. Então, aquilo ali vai trazendo uma vivência. E é legal a gente perceber que quando a gente vai falar, né, de educação cristã, a gente veio construindo um processo todo nos estudos da lição. E agora, a gente chega no momento realmente de educação adventista. A educação adventista não é o colégio adventista, né, de qualquer localidade. É todo e eu diria assim, ferramentas que a gente usa para ajudar a cercar, sabe? Colocar ali uma cerquinha e dizer, olha, por aqui você tem boas amizades, você tem a igreja que te dá um apoio, você tem as escolas sabatinas, né, que vai ali à medida do seu crescimento, vai lhe dando um alimento mais de sustância maior. A gente está no guia de estudo de jovens, mas quem entrou na igreja desde o início já veio ali traçando um caminho. Então tem todo um aparato para dizer assim, olha, continua nesse caminho aqui que a gente vai chegar no céu, né? Mais ou menos assim. E quando nós falamos de educação adventista, nós também não podemos deixar de mencionar a questão da fé e ensino, do método de fé e ensino. Mesmo dentro de casa, é sim possível unificar fé com o ensino. Porque na escola, o que a criança vai aprender? Ela vai aprender que o mundo aconteceu uma explosão e tudo se criou e tudo mais. Tá, mas e os princípios? Quem é que vai, de fato, colocar? Quem é que vai ensinar para a criança que foi Deus que criou tudo? Como já vimos em lições anteriores, Deus, com seu infinito amor e cuidado, criou todo mundo. Então nós precisamos unir isso, tanto a fé como o ensino. A gente falou sobre vivência, né? A Jamile trouxe a vivência, você deu uma recapitulada. E voltando àquela questão das nossas lentes, né? Que nós colocamos para enxergar o mundo. E isso vai ser fundamental para a nossa educação. Uma educação que não se limita ao espaço, porque a gente tende a considerar a educação limitada ali naquele espaço. E quando a gente fala piorou de educação cristã, a gente pensa que é aquela que acontece na lição da escola sabatina, né? A escola sabatina ali que acontece naquele espaço. E a gente não pode fazer esse sectarismo, não sei nem se existe essa palavra, mas essa divisão de tipo assim, a educação cristã acontece naquele local e o resto todo é minha vida secular. Então a vivência, ela é muito importante e tudo que a gente faz, tudo que nós somos, tem que dialogar com a nossa fé. Que é uma fé que a gente desenvolve, uma fé inabalável. E aí eu queria trazer, né? Porque, às vezes, quando nós estamos nas escolas, nas faculdades, nós entramos em contato com outras visões de mundo. Por exemplo, falando de educação, quando a gente traz o Rousseau, por exemplo, ele acredita que o ser humano é intrinsecamente bom, né? Ele acha que ele, por si só, né? Tem que se desenvolver, né? E aí vem a questão da autonomia. E quando a gente pensa numa autonomia, a gente busca somente os seus critérios. Aquela pessoa vai obedecer aos seus critérios. E se a gente olhar lá no fundo, sutilmente, não dialoga com o que a gente acredita. E aí, como é que a gente faz essa distinção quando a gente está acessando outras visões diferentes, né? Como a gente manter sólida a nossa fé, o que a gente crê, né? A nossa lente intacta, sem estar suja com outra lente, com outra forma de enxergar. A gente precisa ter certos limites, né? Se a gente realmente tira... E eu volto até na construção que a gente foi fazendo ao longo do estudo. Se a gente colocar o centro
como deve ser com Cristo, pode vir diversas outras formas de enxergar o mundo, formas de entender as relações, formas de adquirir conhecimentos, podem vir várias, mas o meu limite é onde entra de frente, onde bate de frente com aquilo que Deus deixou para mim. Eu vou até onde, olha, isso aqui é meu princípio, aqui é meu limite aqui, ó. Você não pode invadir isso aqui. Daqui pra fora, acabou. Não sei, não me importa. Mas até aqui, dentro da minha capacidade limitada e finita de entender e de compreender o que Deus faz por cada um de nós, eu vou até aqui. Se eu tô indo além do que Deus já me disse, já me confirmou e tá nos meus princípios, a minha cosmovisão realmente vai estar totalmente deturpada, porque eu já não tô querendo enxergar ou enxergando com os olhos de Cristo, mas eu estou querendo enxergar por mim mesma. Aí eu me coloco como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que aí eu já, tô extrapolando, sou eu o centro de tudo, e perdi a essência do evangelho, que é deixar Deus guiar a minha vida, que é deixar Deus ser o centro, né? E se a gente não deixa Deus ser o centro, a gente não pertence a essa classe aí de Apocalipse, né? Dos que guardam os mandamentos e tem a fé, em Jesus. Então, oi, gente. Gente, eu tô aqui parado Eu só. tava assim, oi, Tava cadê só- ele? Caraca, vocês estão recebendo um conteúdo de qualidade, meus irmãos. Vocês estão falando muito sobre Apocalipse 14, mas eu quero fazer uma pergunta pra quebrar esse negócio. Você gosta da sua foto de identidade? Não responda, esse foi apenas um link para o quadro Hiperlink. A pergunta do quadro Hiperlink, na verdade, não é uma pergunta. Eu quero que você linke duas coisas. Nós falamos muito sobre Apocalipse 14, mas vamos colocar para os dias de hoje. Não adianta ver tudo em o vislumbre da Bíblia. Como é que essa passagem, esse capítulo, vai de encontro com o mundo acadêmico secular? Essa pergunta assim, você fez pra mim, mas você queria fazer pra Luan, não foi? Eu entendi. A gente olha Não, pra mas ele a também. segunda pergunta vai para ele também. Como nós preservarmos essa identidade do povo de Deus? Você falou aqui que tem uma marca, tem um diferencial. O povo do remanescente, que o remanescente quer dizer o resto, o que sobrou. Esse povo tem um diferencial. Como preservar esse diferencial no mundo acadêmico totalmente virado de pés pra cima, de patas pro ar, como dizia a irmã Sofia? Não é fácil, né? Porque, assim, quando você tem a oportunidade de... Ainda assim, quando você tem uma oportunidade de estudar dentro de uma entidade que te ajuda, que promove coisas que você continua desenvolvendo a sua espiritualidade, buscando a Deus, talvez seja um pouco mais fácil. Mas, ainda assim, mesmo dentro de uma instituição, você tem pessoas ali ao seu redor que podem te influenciar de alguma forma. Luan, não tô respondendo. Eu tô querendo que... Eu estou te ajudando dando insights pra você. Dando a Isso. luz. A gente chegar em um denominador que talvez não seja o comum. Mas aí é o pessoal de casa que vai correr atrás, né? A Isso? bomba é deles. Exato. Então, eu acho que a gente segue nesse caminho. Você conseguir... Será que é possível passar pelo... Como é que você chamou a educação? Universitária, não. Acadêmica, né? A questão acadêmica, sim, é como se você levasse assim, tem algo precioso aqui comigo, que qualquer coisinha pode quebrar e eu tenho que passar por um corredor onde vai ter ali, um corredor polonês, né? Que chama o pessoal. Imagina, então você tem que passar com aquele cuidado, com aquilo que você tem de mais precioso por esse corredor e chegar até o final. Será que é possível numa vida acadêmica? Difícil, porém possível. Se nós pararmos para pensar, nós teríamos diversas situações em que nos deparamos com coisas exatamente dessa forma. Porém, aí entra aquela educação primária. Lembra lá no início, quando foi mencionado a educação familiar, aquele suporte que a igreja vai dando também. É difícil, claro, só que a palavra é princípios. Aqueles... Apocalipse 14, vamos voltar. Mas já tá no contexto, Tá chegando, tá indo Diz lá, o tá quê? no certo, caminho A certo. perseverança dos santos. Se é perseverança, é porque não vai ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus mesmo disse, ei, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, fica tranquilo porque é possível. Fica mas tranquilo. Não se Fundo desespera. musical. Uau! Chegamos em outro naipe aqui. Só que a questão é princípio. Será que eu sou fiel aos meus princípios? Por isso que é permanecer
Perseverar. Permanecer e perseverar. Por isso que é perseverar e guardar os mandamentos. Então, eu tenho meu princípio, mas eu também preciso fazer a minha parte. Vai ser complicado, mas eu preciso abdicar de algumas coisas certas vezes, porque está contrário aos meus princípios. Como você falou, a perseverança, né? Porque nem sempre vai ser fácil, viu, jovem? Que você que está assistindo aí, vai acontecer muita coisa, muita turbulência, mas permanece. Porque às vezes nós somos tentados a, quando acontece alguma coisa ruim, mudar a nossa visão. Isso até também é algo profético que o guia trouxe, né? Houve uma mudança aí de pensamento, né? Desde lá a igreja de Éfeso, né? Onde o primeiro amor se esfriou. E aí a gente, se for olhar a história, vai mudando. A gente tem, inclusive, o Charles Darwin, né, aparecendo aí no nosso guia. Ela tá cheia de nomes, assim. Você tá vendo, só né? nas referências ela tá hoje. demais. E aí o quê? Você sabia que Charles Darwin, ele conhecia Deus, assim, ele tinha um conhecimento, ele não foi eternamente agnóstico, né? Porque, se eu não me engano, ele encerra sua carreira aí, sua vida, sendo agnóstico. Mas, no início, ele estudou para ser padre. Padre anglicano, se eu não me engano. Pois é. Mas aí vieram alguns problemas, a fé também não estava tão sólida. Aí veio a morte da filha, uma viagenzinha que ele fez ali que foi fundamental para a carreira dele, né, para as teorias, né, quando ele escreve A Origem das Espécies, logo depois. Ele também passou por alguma... foi até ridicularizado. E aí, no final, ele surge como agnóstico e deixa também um legado que hoje muita gente carrega, que é o evolucionismo. Que também vai de encontro com o que nós cremos, né, que nós somos criacionistas. E a gente acaba... entrando em contato com essas visões nas nossas escolas, nas nossas faculdades. Então, isso é muito importante na questão de permanecer. Permanece firme, mesmo com dificuldade. Permanece firme, mesmo entrando em contato com outras teorias que não corroboram com o que nós cremos. Mas permaneça. Isso mesmo. Gente, vocês explicaram demais. Se a pessoa não pegou a referência, eu vou te contar, viu? Vamos orar, vamos fazer jejum por eles. Então, fica a missão para você nesse desafio de alta tensão, que é você vai apenas colocar uma descrição perfeita. Digamos que nós temos um perfil no Instagram dos salvos, dos redimidos, das pessoas que vão esperar, que vão aguardar e perseverar até o fim. Temos lá um perfil, agora você precisa colocar a bio desse perfil. Como é essa pessoa, como você descreveria essa pessoa? Se fosse você, que vai ser você em nome de Jesus. Amém. Diga aí como é que seria a bio desse perfil. Nós já temos um template preparado para você, no qual você apenas vai colocar a descrição, vai colocar todas as informações de que você captou aqui, do que você conseguiu pegar das características dos perseverantes, daquelas pessoas que vão ser apenas o resto, as últimas pessoas eleitas, santas e que decidiram se preservar todo o conhecimento acerca de Deus e da fé que tem em Jesus. E aí, você quer fazer parte desse grupo? Eu topo. E aí? Eis-me aqui. Glória, eu vou... Então acompanhe a gente. Logo mais, na próxima semana, nós temos um próximo encontro. Porque o de hoje foi bom, mas acabou. Que pena. Um beijo e até mais. Epa, para tudo, calma aí. Antes, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreve, ative o sininho. E também nos stories lá no Desafio de Alta Tensão, por favor, marca a gente, @220volts7 e a hashtag Desafio CC e Culto Circuito. Agora sim, tchau.